Fala aí, galera, beleza? É, Gravando esse conteúdo aqui pro canal aqui e trazer informações aqui para vocês referente a uma visão mais estratégica e outros erros que algumas operações fazem, né? Então vamos lá. De cara a gente já começa com nossa apresentação com esse título aqui, né? Seus anúncios no Facebook falharão em 2025 se você não corrigir isso. Essa apresentação aqui vai ser uma apresentação bem breve, tá? Para mostrar algumas estratégias e exemplos que as pessoas fazem, né? Erros que podem estar acontecendo, até mesmo na sua operação, e com isso você pode estar prejudicando e atrapalhando até mesmo o fluxo de caixa da sua operação, e etc. Então vamos lá, tá? Então a ideia aqui é mostrar alguns erros que você pode estar cometendo, e com isso você não tem uma previsibilidade de escala referente a seus anúncios, e com isso seus anúncios também ficam fadigados, né? Ou seja, eles não conseguem estar impactando o seu público de uma forma melhor, né? De uma forma que chame a atenção dele, tá? Então vamos lá para a segunda parte. Aqui na segunda parte, né, foi aquilo que eu falei, né? A gente vai listar alguns tópicos abordados, né? Aqui eu tô trazendo alguns tópicos que a gente vai estar abordando, tá? Que é o grande erro que todos cometem ao escalar os anúncios vencedores, tá? Quando você encontra aquele anúncio vencedor, os erros que vocês podem estar cometendo aí, né? Vou trazendo uma solução, né? Uma solução criativa de diversificar, né? Como um framework que às vezes pode estar sendo adaptado para a operação, né? Independente se você vai ter uma operação, se você não tem, ou se você é afiliado, isso pode estar te ajudando também. Até mesmo você que tem algum e-commerce, roda algum anúncio e etc. Você conseguir encontrar aquele anúncio vencedor, como que você pode estar sugando mais essa energia desse anúncio sem simplesmente um único anúncio sendo replicado várias vezes e sem saber o que ele está pegando ali, um bom engajamento, se ele está fadigado, né? Como posso assim dizer. Então, vou trazer um exemplo real de duas empresas, né? Renova Bia e New Hair. São grandes empresas aí que trabalham bem com brand, né? E com influenciadores, etc. E uma pequena visão estratégica de implementação que pode estar ajudando vocês aí. Aqui, né? Quem sou eu? Eu me chamo Adriano, galera que está no canal que já me conhece. Eu 5 anos de mercado já, tá? Eu sou copy, desenvolvo vídeos de copy para vídeos de vendas e anúncios. Trago a ideia mais estratégica de formatos que podem estar sendo aplicados para que seu anúncio seja mais orgânico possível dentro de cada plataforma, né? Facebook, TikTok, Instagram e etc, né? Então vamos lá, sem muito esse negócio de apresentação. Agora a gente vai trazer aqui, eu trouxe essa visão aqui, né? É o grande erro que todos cometem ao escalar anúncios vencedores, né? Então eu listei aqui, né? É, Listei reações imediatas comuns como as pessoas fazem, né? Na verdade, como elas agem, né? Quando ela encontra um anúncio vencedor ali, né? Às vezes, de cara, né? Não fazem nada, encontrou aquele anúncio vencedor ali, não fazem nada, simplesmente só duplica ele ali, ou simplesmente só nem duplica, só coloca orçamento e assim sucessivamente, né? É aquela ideia, eles não duplicam, né? O mesmo anúncio. E quando duplica do mesmo formato, sem pequenas alterações, né? Com isso você pode estar pegando fatias de público diferentes, etc. Não recria o anúncio de outra forma, recria o anúncio de uma forma idêntica, né? Então sempre a mesma ideia de anúncio, então o seu público vai sempre impactar da mesma forma, ou às vezes nem vai ser mais impactado porque aquele formato já está fadigado, já perdeu a força, né? E também vou mencionar alguns erros comuns, né? Que outro erro comum que a galera também faz é desligar os anúncios muito cedo, sem qualidade, sem colher informações sobre o body, sem colher informações sobre o formato, sem colher informações sobre o hook, e sucessivamente, né? E sempre fica em busca de um CPA mais barato, sem analisar as métricas, sem analisar o que está funcionando, o que funcionou, né? E o que pode vir a funcionar. Então, sem essa análise, a pessoa sempre fica em busca
de um CPA mais barato, mas não consegue porque sem análise você não consegue estar encontrando um bom CPA, né? E esquece, na verdade, que o anúncio tem que ser algo original, né? Algo que é original, quer dizer algo orgânico, algo que o seu público já consome, algo que já é de sucesso, um formato que já é de sucesso, algo que já está funcionando no orgânico, o algo que já está funcionando no seu concorrente e assim sucessivamente, né? E com isso, né, quando você é, quando eles têm essas reações imediatas e comuns que trazem ao erro, né, que fazem você cometer o erro, vem aquele alerta vermelho na sua operação, né? Todos esses erros matam a sua potencial escala e automaticamente você sempre vai estar tentando validar outros anúncios e que foram validados, você não consegue sugar toda a energia dele. Ele acaba sendo fatigado e com isso seu potencial de escala cai, certo? Então vamos lá. O segundo ponto, né, que eu estou trazendo aqui, trouxe 3 pontos. Por que isso mata o seu potencial de escala, né? O problema é o único anúncio, né? O único anúncio, ele consome todo o seu orçamento, em vez de você estar diversificando, lateralizando o seu orçamento com formatos e pontos estratégicos de mudança nessa estrutura que você já fez desse anúncio. Você simplesmente soca todo o seu orçamento num anúncio só, que pega apenas uma fatia de público, e com isso você acaba perdendo também, né? O segundo impacto, né, é aquele impacto que do seu anúncio ele é fadigado, ele perde energia, ele perde o impacto direto com o teu lead. Então, com isso, automaticamente você acaba perdendo, né? E o outro ponto é o aprendizado, né? A forma de aprender replicar e melhorar esse anúncio que você está com potencial de escala. Às vezes você não faz nenhuma atitude e com isso você perde essa ideia de replicar e melhorar. Quando você pede essa ideia de replicar e melhorar aí muitos formatos, de pequenas edições, etc., isso possibilita a sua visão ali de escala previsível, né? Porque se você encontra um formato, se encontra uma copy, um hook, um body, um CTA que está funcionando, se você fizer poucas modificações, lateralizar isso, você consegue estar tendo uma escala mais previsível, né? E em vez de direcionar um orçamento apenas num anúncio, né? Ou às vezes direcionar replicar o mesmo anúncio várias vezes, direcionar apenas para um, você pode replicar ele de formas diferentes e pegar várias fatias de público diferentes por formato ou pequenas edições que você fizer, né? E o resultado, né? O resultado você acaba não atingindo, né? Porque você não faz essa melhora, essa escala, o seu anúncio está fadigado, então a sua receita acaba estagnando, a sua escala acaba parando, porque às vezes você não fez pequenas modificações. E aqui eu vou trazer 2 exemplos de 2 empresas, são empresas grandes, né? Uma que é a RenovaBi, tá? Então, essa ideia isso da fadiga de anúncio, né? A falta de aprendizagem, né? Que isso aí impossibilita a sua escala, a sua previsibilidade de escala. Então, aqui você tem aqui esse anúncio. Acabou, a gente compartilha, não é mesmo? Óbvio que você já me ouviu falando do colágeno hidrolisado Verisol da Renova B, né? Eu realmente gosto muito dele, eu tomo todo dia, já faz anos. Aqui vocês estão vendo, o anúncio está duplicado, né? 8 dias rodando. Agora você imagina, 8 dias rodando, 10 dias rodando, 15 dias rodando, o mesmo anúncio, o mesmo início, o mesmo gancho, tudo igual. Você acha que esse anúncio vai impactar o mesmo público de uma forma diferente, como uma novidade? Você acha que esse anúncio vai prender a sua atenção, vai prender a atenção do público? Apesar que aqui, eu não estou dizendo que está errado, tá? É uma estratégia da empresa, a empresa já é bastante grande, eles trabalham com o brand, tá? Da marca, tá? Então, eles têm vários influenciadores, uma marca bem conhecida, mas se você for analisar uma estratégia de marketing, se esse anúncio fosse replicado 2, 3, 4 vezes, né, com início diferente, com um som diferente, com vozes diferentes, automaticamente isso daí atingiria mais um público, o orçamento da empresa nesse anúncio seria um orçamento muito maior, né, em vários anúncios diferentes, com várias fatias de público diferentes, com vários impactos diferentes, e automaticamente a escala seria muito mais previsível, aumentaria muito mais o ROI da empresa e o ROAS e assim sucessivamente, né? Então, não estou dizendo que está errado, é a estratégia que eles estão utilizando, eles utilizam pessoas famosas, atrizes, influencers, etc., para estar utilizando essa autoridade como um brand, é super top, mas se você utilizar o brand da empresa, a autoridade da influência ou da atriz, com pequenas modificações, no caso, você pode levar muito mais
o nível de consciência ali do teu público e atingir o seu público e fazer mais vendas e escalar muito mais, né? O segundo ponto é da New Hair, né? Vamos ver aqui, ó. Vitamina de cabelo. Eu tomo todos os dias, sempre. Eu tomo Vou mostrar tudo, para ó, são vitaminas. Meu cabelo, ó, cheio, graças a Deus, bem cheio. mesma ideia, os dois anúncios são 117 dias rodando, tá? Um é formato caixinha, o outro é um formato, né, de depoimento, também de uma influencer e etc. Mas você pensa o seguinte, esse anúncio ele já está trabalhando ali, né, pelo tempo que eu imagino, com uma ideia de brand, trabalhando na ideia do brand da marca, com influência, etc. Mesma coisa do outro, 117 dias. Às vezes eles podem estar atingindo um público, mas se a empresa tivesse lateralizado uma ideia do início diferente, um áudio diferente, uma música, e etc., com certeza estaria renovando o impacto. E aquele lead que não comprou no primeiro impacto, a gente pode comprar nessa pequena modificação. Então, são pequenas modificações que você pode ver e traz aquela ideia de você adicionar todo o seu orçamento em apenas um anúncio ou em dois anúncios. Então, você vê que aqui está sendo selecionado dois formatos diferentes, mas 117 dias, se eles tivessem pequenas mudanças, automaticamente o Facebook entregaria para outra faixa de público que às vezes nem conhece o produto e às vezes nem comprou, ou a pessoa que já conhece o produto e ainda não comprou. Então, com isso pode aumentar a previsibilidade de escala e aí sucessivamente melhorar, né? E aqui eu venho trazendo uma solução, né, que vocês podem estar botando na operação de vocês aí e tá fazendo, que é o seguinte, né, a solução é uma estrutura diversificada de criativos, né? Vou apresentar três passos aqui. Melhorar o gancho, entender qual gancho está dando certo, qual gancho que não deu. Melhorar o ângulo, entender qual ângulo está dando certo. Olhar melhor para o anúncio nesse sentido, né? Recriar de formas diferentes, né? Usar novos formatos com criadores, outros cenários e sucessivamente. Então, isso aprendeu, vai estar sendo público, até mesmo o algoritmo do Facebook que vai estar entregando. E fazer testes, né? Múltiplos testes de variações, né? E descobrir o que está funcionando. Escalar, também há uma lista de explicação, explicando como a diversidade, criação de anúncio, a diversificação, né, no caso, diversificar a criação de anúncios e modelos, para que isso possa estar melhorando aí na operação de vocês, você ter uma escala previsível, né, e também não deixar o seu anúncio fadigar, né, não deixar o seu anúncio parar de impactar o teu público se você já encontrou uma estrutura pré-validada, tá? E agora eu vou trazer aqui um exemplo de um anúncio americano, tá? Esse exemplo detalha de uma empresa, tá? Mesmo gancho, tá? Ele foi utilizado muitas vezes aí, né? E a frase começa assim, o seguinte: meu treinador me deixou parar de pegar o kit de boas-vindas grátis e etc. Então abaixo aqui eu trouxe os dois anúncios, a mesma copy, etc. Tá? Só para vocês entendendo aqui, ó. My trainer told me to get this free welcome kit from AG1. No matter what I ate, I got terrible bloating. I was missing key ingredients in my diet to help with digestion. That's why my trainer recommended AG1. Its prebiotics, probiotics, and naturally occurring enzymes bolster digestion. Vocês viram como é que o anúncio começa no início diferente? Ele tem um box aqui do produto, etc. E assim sucessivamente traz uma headline no próprio vídeo, tá? Agora aqui vamos para o segundo formato. My trainer told me to get this free welcome kit from AG1. No matter what I ate, I got terrible bloating. I was missing key ingredients in my diet to help with digestion. That's why my trainer recommended AG1. Its prebiotics, probiotics. Vocês viram que o início é totalmente diferente. Vocês estão vendo aqui, ó, em comparação com isso, você consegue estar lateralizando melhor o seu anúncio, pegando fatias de público diferentes, fatias de público que se identifica com a natureza, se identifica tomando esse produto na caminhada, na corrida, etc., que às vezes nem conhecia esse produto, certo? Vocês podem ver que todo o resto dele, em comparação com o outro, é a mesma coisa, só o início que muda. Tá vendo? Então, isso aqui, às vezes, pequenas mudanças podem estar lateralizando essa ideia e estar sugando, como posso dizer, mais a vida do seu criativo, né? Até mesmo trocando a cor aqui, em vez de ser uma headline verde, pode ser uma headline amarela ou vermelha. Isso, no caso, seria testes e diversificações de testes e pegar, analisar e entender. Então, isso daí ajuda bastante. Você vê a diferença dessa empresa para essa empresa aqui, né? E para essa outra empresa aqui.
Então você vê que a estratégia ela funciona, né? Não estou tirando da minha cabeça, o que eu passo aqui são coisas que eu vejo que já estão validadas e venho trazendo aqui para a galera. Então isso aí às vezes pode impactar o teu público de formas diferentes, de jeitos diferentes, tá? Aqui está provado que funciona, tá? Vocês podem pesquisar e prestar atenção nessa ideia que eu estou passando aqui para vocês. Não estou dizendo que essas duas empresas, a New Hair e a RenovaBio, né, estão fazendo de errado. É uma estrutura que eles utilizam, tá? Com certeza que deve estar vendendo, está dando certo, aumentando a credibilidade, o know-how, o brand da empresa e assim sucessivamente, né? Nessas duas campanhas. Mas se eles aplicassem isso aqui, automaticamente iriam impactar mais o público, né? De uma forma diferente e assim sucessivamente, né? Então essas são algumas dicas que eu trago trazendo para vocês não cometerem o erro nos anúncios de vocês, não perder, né? E aqui eu estou trazendo uma estratégia que vocês podem trazer, né? Para ser aplicada aí, eu dividi em quatro áreas, né? No caso, área um no caso, é entender o ângulo, entender detalhes do criador, níveis de consciência, formato, acompanhar anúncios, entender as métricas ali numa tabela, para você ter uma análise futura, fazer uma engenharia reversa. Né? Outro ponto é identificar os anúncios vencedores, analisar o CPA, focar no custo de aquisição para determinados, né? E assim sucessivamente. O terceiro ponto é encontrar um padrão entre os anúncios vencedores, né? Se perguntar, eles se compartilham o mesmo gancho, ao mesmo estilo visual, a mesma mensagem, quem é o público-alvo, e assim sucessivamente. E um outro ponto é um teste de monitor, né? Que eu quero dizer que você entender ali os cinco listar, né, no caso, cinco formatos diferentes e recriar esses anúncios vencedores, fazer um teste A/B, variações, elementos vencedores, de ganchos visuais, de ganchos eh, assim sucessivamente, né? Então é um sistema um sistema de rastreamento que você possa monitorar esse desempenho e entender o que está dando certo, tá? É bem isso. Então, galera, trouxe essa apresentação aqui para vocês aqui, para vocês não estar cometendo esse erro, tá? Sei que tem operação, que deseja faz uma consultoria, como eu posso dizer assim, uma auditoria, né, dos seus anúncios, da sua estratégia, do que você está fazendo, etc. Vou estar deixando o link do Instagram aqui abaixo, tá? Se você tem empresa que tá escalando, que já acertou criativos, que já acertou anúncios, que tem uma oferta validada e tá com dificuldade, e está aplicando uma estratégia de lateralizar seus anúncios, de lateralizar suas copies, seus formatos, trazer ideias de orgânico para ter mais efetividade no teu Facebook e assim sucessivamente. Isso para você que já tem uma oferta validada, que já acertou alguns anúncios e etc. A gente faz a auditoria, tudo certinho, entende as métricas e traz novos formatos para você estar impactando mais o seu público, tá? Então, a minha ideia aqui é trazer isso aí para vocês, tá? Trouxe alguns pontos que podem estar melhorando, alguns pontos que você pode estar não deixando de aplicar no seu anúncio e assim sucessivamente, tá? Então, é você que tem alguma operação, que tem oferta validada, como eu já disse, que é uma auditoria, entender como você pode aplicar melhor essa ideia de lateralidade e essa estratégia para estar atingindo mais público. Vou deixar o link do meu Instagram aqui abaixo, só vocês clicarem lá e clicarem aí, né? um- Aqui no YouTube e me chamar lá que a gente troca uma ideia, a gente faz uma call, marca direitinho para eu poder estar entendendo como é que a sua operação tá, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês gostem aí. Tamo junto. Valeu, um abraço a todos aí.